Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam tudo bem. Deus abençoe a sua noite, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe aí os seus negócios, o seu trabalho. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre as nossas vidas. Bem, vamos começar mais um vídeo hoje, canal Meditando na Escritura. E hoje nós vamos falar sobre santificação. Se você reparar, nós estamos aí numa sequência de assuntos. Falamos da origem do pecado, da ira de Deus sobre a humanidade, da justificação pela fé, e hoje vamos falar um pouquinho de santificação. Então, antes de mais nada, como nós temos feito aqui, vamos orar para que o Senhor nos conceda aí a bênção de falar da sua palavra. Deus, nós te glorificamos, te louvamos, Senhor, exaltamos o teu santo nome, te adoramos, ó Pai, na beleza da tua santidade. Muito obrigado pela tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado pelo privilégio de falar, Senhor, de refletir na tua palavra. Que o teu nome seja engrandecido e exaltado, Senhor, nesses minutos que vamos falar. A Deus, pedimos ao Espírito Santo que avive, Senhor, a tua palavra, porque senão é só mais um discurso de um ser humano, Pai. Que o teu poder seja manifesto nas nossas vidas enquanto meditamos. Que sejamos, Senhor, praticantes da tua palavra e não somente ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, vamos lá? Hoje a gente vai começar em Lucas, no capítulo 5. Como eu fiz na semana passada, eu vou colocar aqui os textos na descrição aqui desse vídeo. Você já vai ver aí, quando você receber. E tem aqui Lucas 5, versículo 36 até o 39. Gente, isso é um texto introdutório. Depois a gente vai entrar num texto base, que é em Colossenses, no capítulo 3, tá? A partir do versículo 1. E nós vamos ler até o versículo 17, se Deus assim nos permitir. Então, Lucas, capítulo 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 36, diz assim: Também lhes disse uma parábola, aqui Jesus falando, Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo se deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o vinho novo, porque diz: o velho é excelente. Amém? Então, aqui o Senhor está, nesse contexto, falando aqui com os fariseus, a respeito de certas coisas. E nesse momento aqui ele fala sobre o jejum. Então eles perguntam por que os discípulos de João Batista, e os dos fariseus jejuam, os teus não jejuam. E ele falou que Jesus fala nesse contexto que dias virão em que eles jejuarão, enquanto o noivo está com os convidados na festa, não há por que ter jejum. E ele entra nesse tema. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ele faz a mesma alusão com o vinho, os odres. Então, qual que é a mensagem aqui? Naquele tempo, não se tinha tecnologia que tem hoje. As roupas basicamente eram túnicas, e era muitas vezes de algodão cru, ou algo mais grosso assim. E aquela roupa, às vezes quase sempre ela tinha que durar muito tempo. E vamos lembrar que naquela época não tinha carro, não tinha avião, obviamente falando, e as pessoas faziam a maioria das suas viagens ou a pé ou de camelo, porque o cavalo não é um animal resistente para andar no deserto. E só que quem tinha camelo era quem tinha dinheiro, Então quem não tinha condição andava a pé. Então às vezes as viagens demoravam
muitos dias, semanas até, encaminhadas, e as roupas elas se desgastavam, né? Poderiam rasgar e tudo mais, e você pode até fazer um remendo, mas chega uma hora que a roupa já está muito rota, já está muito rasgada, então tem essa opção de você colocar um pedaço de pano e tampar, né, esse buraco. Mas Jesus está dizendo que ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha. Então, esse ninguém tira um pedaço, não é que ele está dizendo que ninguém pode fazer isso. Ele está dizendo que não é prudente, né? Não é adequado. Quando ele fala ninguém aqui, é no sentido de que não, é uma ideia que não é concebível você pegar um pedaço de roupa nova e costurar em veste velha, porque vai aumentar o rasgo, uma vez que aquele tecido velho ele já está esgarçado, desgastado, e se você costura um pano ali, a tendência é que ele não suporte esse peso e a estrutura da costura e aumente ainda mais o rasgo. Então, por isso que ele está falando aqui que não vai se ajustar a velha, justamente por essa diferença de textura, de espessura do tecido. Da mesma forma, ele vai com o vinho. Ele fala, ninguém põe vinho novo em odres velhos. De novo, esse ninguém aqui é uma ideia de que não se faz isso, né? Não é adequado fazer isso. E no caso do vinho, você ainda tem algo pior, né? Que ele está dizendo que os odres se estragarão. Então, quando ele fala vinho novo aqui, é o mosto. O mosto é o suco de uva, né? Que acabou de ser amassado, foi extraído o suco da uva e ainda não fermentou. Então ele está dizendo que e depois esse suco, não era o envelhecimento, não era como nos dias de hoje, em barris de carvalho, mas ou hoje em dia já nem é mais isso, né? Você já tem lá os tanques, já adequados e climatizados para tal. Mas aqui, nessa época, se colocava no odre, que nada mais é do que uma bolsa de couro de animal, geralmente era de carneiro. E ali você colocava o vinho, fechava com uma tampa e depois lacrava, né, com uma fita ou algo assim, e se fermentava ali dentro. Então ele está dizendo que se você coloca um vinho novo em odre velho, o odre velho, o couro ele já está ressecado, ele já não tem elasticidade. No processo de fermentação gera gás, né? Então ela ia inchar o odre e o odre, por estar ressecado, ele vai rachar, estoura, e é por isso que ele fala que estraga e você ainda perde o vinho. Vinho novo se põe em odres novos, couro novo, esticado, com elasticidade, porque ele vai suportar o processo de fermentação e ambos vão se conservar, tanto o odre como o vinho. E ele fala de novo, e lá embaixo ele fala, ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente. E Jesus confirmando aqui que após o processo de fermentação, você vai ter o vinho como nós o conhecemos, propriamente dito, fermentado, e quem beber desse vinho não vai preferir o vinho novo, porque passou por um processo de maturação. Então o que podemos concluir aqui é que eu coloco o vinho novo em odres novos, mas o propósito é que os dois se conservem e passem por um processo de envelhecimento, de maturidade. Então, voltando para o início, tanto da roupa quanto do vinho, a analogia é a mesma. Mas o que podemos tirar de lição aqui é que Jesus está falando que você não pode misturar algo novo com algo velho. Quando a gente traz para a vida espiritual, assim que nos convertemos e recebemos o Espírito e começamos uma caminhada no processo de santificação, nós não temos mais como viver a vida do velho homem e acrescentar elementos do novo homem. E aí, vocês lembram daquela máxima, venha como está? Sim, isso representa a roupa velha ou o odre velho. Venha como está, mas nós temos que complementar, não pode ficar como veio. Tem que renovar, tem que haver uma
nova vida. O velho homem precisa ir morrendo e sendo sepultado com os seus velhos hábitos, com os seus velhos pensamentos, com as suas velhas ações. E agora precisa, para receber essa nova vida, de uma estrutura nova, de um receptáculo novo. Por isso que tem a regeneração, que é basicamente a regeneração é um processo onde o Espírito, né, trabalha nos nossos corações e abre os nossos olhos espirituais, destampa os nossos ouvidos espirituais para ouvir o chamado de Deus e começar uma nova vida por amor de Jesus e pela fé na sua obra salvadora. Então, não dá para misturar elementos da nova vida com elementos da vida antiga. O que Jesus está dizendo aqui é que vai arrebentar, o odre vai arrebentar, o tamanho da rotura vai aumentar e você vai ter um dano muito grande, e além de ser grande, vai cada vez aumentar mais. Então, recapitulando aqui, Jesus está falando de vidas, está falando de estruturas. Nós não podemos ter a nova vida de cristão, declarar que somos cristãos simplesmente de boca e não ter atitudes de um cristão. Em Lucas 3, no versículo 8, João Batista chama aquele povo ao arrependimento e fala: produzir, pois, frutos de arrependimento. Depois ele fala isso, que o machado está à raiz das árvores, toda árvore que não der fruto será cortada e lançada em fogo que nunca se apagará. Então, é preciso dar frutos dignos de arrependimento. E para falar sobre isso, sobre como transformar essa estrutura que somos nós mesmos, né, nós vamos entrar lá no texto base, em Colossenses, no capítulo 3, Colossenses 3, e nós vamos ler aí do 1 ao 17. Então diz assim, Colossenses 3: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Pelas essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintam uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita e servo, ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Amém. Como é linda a palavra do nosso Deus, né? Então, como trabalhar essa estrutura? Esse vinho novo é representado pelo Espírito Santo. O vinho, para os judeus, ele tinha simbolizava a alegria, né? E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria. Então,
Paulo ele começa dizendo que se já ressuscitastes com Cristo, então se realmente vocês creram no sacrifício do Senhor, se realmente a confissão de fé, a profissão de fé de vocês foi verdadeira, vocês devem buscar as coisas que são do alto. E o que significa isso? É buscar as coisas de Deus, é buscar se inteirar da sua palavra, gerar intimidade com Deus através da oração, pedir a Deus a plenitude do Espírito para ser guiado pelo Espírito, começar a se preparar na mente para que depois esses frutos comecem a ser produzidos. Hoje, infelizmente, nós vivemos numa geração tão acelerada, mas tão acelerada, que uma pessoa se converte hoje, se entrega a Cristo hoje, na semana que vem ela já está pregando. E talvez não, com certeza por ignorância ou por inocência, porque no livro de Atos está ali dizendo que no capítulo 9 Paulo se converte, no capítulo 10 ele já começa a pregar, mas ali ele vai dizer que há um intervalo de 3 anos ele escrevendo aos Filipenses, se não me falha a memória, não, aos Gálatas, na verdade. Então, quando Paulo escreve aos Gálatas, ele vai dizer que esse processo, quando ele se converte, ele vai para a Arábia e fica 3 anos na Arábia sendo ministrado pelo Senhor, aprendendo de Jesus. Depois, num processo em Atos 9, 22, entre Atos 9, 20 e 9, 22, Paulo ele é mandado para ir embora de volta para Tarso, porque as pessoas não criam na sua conversão e estavam ali tendo conflito em Jerusalém. Ele vai embora para Tarso, e lá em Gálatas, no capítulo 2, ele diz que esse processo de sair de Jerusalém e ficar na sua cidade natal demorou 14 anos. Então, entre Atos 9, 22 e até Atos 13, esse intervalo dura 14 anos. Está em Gálatas, no capítulo 2, versículo 1. Então, meus irmãos, nada é da noite para o dia. E primeiro tem que haver uma preparação da mente. Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só experimenta que a vontade de Deus é agradável, boa e perfeita depois que você transforma a mente, através da leitura bíblica, da oração, para que haja comunhão com Deus. Por isso Paulo está dizendo, se já ressuscitaste, se vocês se converteram, busquem as coisas que são do alto. Busque como se santificar. Josué capítulo 3, ele fala, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Então, nos avivamentos, irmãos, bíblicos, houve arrependimento, houve confissão de pecado, houve busca do Senhor com jejum, com lágrima, com coração rasgado, conforme Joel capítulo 2. Então, não tem como a gente começar a vida cristã, a caminhada cristã, produzir frutos dignos de arrependimento, se não houver a famosa palavra, metanoia, se não houver mudança de pensamento, certo? E depois, o apóstolo Paulo, ele começa a falar das atitudes que você deve ter uma vez que a sua mente foi renovada. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se a mente foi renovada, ele fala no versículo 5, mortificai os vossos corpos sobre a terra. O que significa isso? Prostituição, impureza, apetite desordenado. Quem já ouviu falar que crente come que é uma benção? Quem foi que falou que gula é um pecado da Igreja Católica só? É um pecado bíblico. Apetite desordenado. Gula. Crente comendo igual doido. Eu sou um. Tá vendo aqui a minha cara redondinha? Eu confesso o meu pecado. Preciso lutar para que isso mude. O cristão precisa ter uma vida equilibrada em todos os sentidos. E você acha que o diabo não usa comida para nos arrebentar? Ele usou lá atrás. Ele usou isso com Sansão. Sansão matou o leão, depois passou, tinha uma colmeia lá, e ele toca no corpo morto, que ele não podia tocar, porque ele era nazireu. Pegou o mel e foi embora comendo.
né? E ele usava no Antigo Testamento e usa hoje. Então, apetite desordenado, vil concupiscência, pensamento ruim, a gente não só deve não fazer coisa ruim, mas evitar o pensamento ruim. Tudo começa na cabeça, né? Aquela raiva que sobe e você começa a pensar em apertar um pescocinho, está repreendido em nome de Jesus. Precisamos cortar isso, abortar esses pensamentos que vêm do nosso coração, para que a Bíblia diz lá em Hebreus 13:15 que não podemos deixar crescer nenhuma raiz de amargura no nosso coração, porque ela pode brotar e contaminar os que estão à nossa volta. E muitas vezes vem disso, da pressão do dia a dia, do trabalho, da economia, do casamento, dos filhos, do ministério, né? E essa pressão sobe e você quer explodir, quer descontar, e a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Amém? Então, ele vai falando aqui, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Meu irmão, isso também é muito complicado, né? Porque hoje a gente coloca tanta desculpa. Mas eu não vou doar porque ele vai comprar droga, ele vai vender o que eu dei. Irmão, se a gente pensar nessas coisas, a gente não pratica a misericórdia nunca. Se a gente não pensar em que nós somos mordomos e dispenseiros da graça de Deus, como o próprio apóstolo Paulo também fala, o reino de Deus não avança, as pessoas não são edificadas. Paulo escreve em uma de suas cartas, agora eu não me lembro, mas ele fala que quando os apóstolos encomendaram na viagem missionária, recomendou que ele se lembrasse dos pobres, entre outras coisas. Então, nós e não fazer isso é idolatria, porque nós estamos dizendo que o dinheiro, ou os nossos bens, ou aquilo que nós possuímos, é mais importante do que Deus. Se eu perder isso, eu vou ter um grande dano, vou sofrer um grande dano, eu vou até morrer. Quantos já não se mataram porque perderam seus bens? Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 6, fala: avisa os ricos desse mundo que não ponham a sua esperança nas riquezas, mas em Deus. Na instabilidade das riquezas, aliás, mas em Deus, que a tudo dá ricamente, com alegria. Ele tem prazer em nos abençoar, mas precisamos confiar em Deus e não nas coisas. Porque muita gente está aí, idolatria, porque coloca imagem, coloca isso, coloca aquilo. Irmão, a única entidade que Deus atribui, que Jesus atribuiu à divindade, foi o dinheiro. Não é nem entidade, né? Ele atribuiu uma entidade ao dinheiro. A única coisa que Jesus chamou de Deus na Bíblia foi a Mamon, uma entidade, um Deus pagão. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Para você ter uma ideia do quão a avareza é um pecado muito grave. E aqui ele vem, transcorrendo, e ele diz que nós andávamos, essas coisas vêm sobre os filhos da desobediência, no versículo 6, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias nelas. Percebe que Paulo está falando aqui um verbo no passado, nos quais também em outro tempo andastes, passado. Em outro tempo, vocês passaram, vocês andavam, vocês não andam mais. Paulo já está considerando essa vida antiga, já está considerando o velho homem totalmente morto. Vocês não fazem mais isso, e vocês precisam perseverar em não fazer mais isso. Entende? E versículo 8 ele fala: mas agora despojai-vos também de tudo. Então não é só, e olha que interessante, ele fala: ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, no versículo 9. Se vocês perceberem, Paulo no versículo 5 ele fala de pecados externos, pecados que nós cometemos fora do corpo. No versículo 8 ele fala de pecados internos que nós cometemos dentro de nós e que ninguém vê, mas Deus vê. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavra torpe da boca. Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então é algo de dentro. Então Paulo está falando que nós precisamos cuidar de tudo.
Em Mateus 23, Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpa o exterior do prato e do copo, mas o interior é como um sepulcro caiado, bonito, por dentro, por fora, e por dentro está todo podre. Então Paulo está dizendo: a limpeza é de dentro para fora, tem que limpar o exterior e o interior. Então ele está falando ali: ira, cólera, porque ninguém vê, mas Deus vê. E eu preciso ter a consciência, e ter o temor de que eu também preciso transformar. Lembra, Paulo começou falando de mudança de comportamento. Isso começa na mente, buscar as coisas que são do alto. Versículo 10, ele fala: abandonem-se e se vistam do novo, que se renova para o quê? Para o conhecimento. Olha aí, de novo, ele fala sobre o conhecimento. Segundo a imagem daquele que enviou. Mas que conhecimento? Não é qualquer conhecimento. É claro que nós temos, irmãos, pessoas que Deus levanta, pessoas que Deus capacita, mas antes de tudo precisamos, para ajudar as outras pessoas, mas antes de tudo nós precisamos ser crentes bereanos, de Atos 17. E os crentes de Bereia eram mais nobres que o de Tessalônica, porque ouvindo o discurso de Paulo, eles abriam as escrituras e conferiam para saber se o que Paulo falava era verdade. Então, Deus levanta homens para pastorear, para ensinar, para guiar o caminho, para mostrar a luz, mas nós temos a obrigação de buscar esse conhecimento, apesar de. Então, renovar para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Porque se eu não faço essa conferência, eu não busco o conhecimento segundo a imagem de Cristo. Eu não busco o conhecimento de Cristo. Eu não posso me acostumar. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Deus tocou no meu coração para criar esse canal e compartilhar a palavra de Deus. Mas de maneira nenhuma se agarre às minhas palavras sem conferir a Bíblia. De maneira nenhuma tome como verdade absoluta o que eu falo aqui. É um ponto de vista meu, uma interpretação que eu busco e o Espírito Santo me dá. Você pode ter outra interpretação, óbvio, precisa corroborar e casar com a Bíblia em todos os seus aspectos, mas você não tem que seguir cegamente o que eu falo aqui. Porque eu não sou Deus, eu não sou o dono da verdade. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Você precisa buscar conhecimento na palavra. Eu acredito que posso ajudar algumas pessoas, mas não sou teólogo, não tenho conhecimento profundo da palavra de Deus, não sou historiador nem nada disso, mas não se agarrem a 100% no que é falado, não só aqui comigo não, qualquer canal, de qualquer homem. A verdade, ela é única e ela está na palavra de Deus. Algumas pessoas dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não acredite nisso. A Bíblia não contém, ela é a palavra de Deus. Porque se eu digo que ela contém a palavra de Deus, isso significa que também tem palavra na Bíblia que não é de Deus. E quem vai julgar o que é de Deus e o que não é de Deus? Sou eu? É você? Quem homem na terra pode dizer o que foi Deus que mandou escrever e o que não foi? Não acredite nisso. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Seguindo aqui, esse conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, versículo 11, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Irmãos, esse versículo 11 é importantíssimo. O conhecimento de Deus, ele está acessível a todos. Não existe aquele dono da revelação especial, não existe aquele que é incumbido de uma missão divina de iluminar as mentes dos outros, não existe aquele que recebeu de Deus uma revelação que só ele na terra recebeu e mais ninguém tem, e ele tem que passar isso para as outras pessoas e você tem que acreditar nele piamente. Foi assim que nasceram as seitas, foi assim que as heresias começaram.
revelações exclusivas. Ninguém mais tem acesso ao que eu tive. Eu sou único. O único foi Jesus. É Jesus. Tome cuidado com isso. Então ele está falando que esse acesso é de todos. Esse conhecimento, segundo a imagem, não há grego, nem judeu, nem circuncisão, bárbaro, citas. Cristo é tudo em todos. O conhecimento é para todos. Por isso veio a reforma, um dos pilares da reforma protestante. Sola Escritura, e depois os reformadores trabalhando no acesso à palavra de Deus para todas as pessoas. Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, usando a prensa de Gutenberg, espalhando para todo mundo ali no século XVI. A Bíblia foi ganhando, espalhando pela Alemanha e depois por toda a Europa. O conhecimento voltou a ser acessível pelas pessoas, pelas simples. A palavra de Deus voltou a ser exposta nas praças públicas, nas casas, nos templos de adoração protestantes, enfim, o conhecimento está disponível para todos. E depois ele vai dizer: revestível como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ele está citando aqui atributos de Deus que são comunicáveis, os chamados atributos comunicáveis. Deus é compassivo, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é benigno, Jesus foi humilde. Então, seja como Jesus. Essa é a proposta. A santificação tem um objetivo: ser como Jesus, ter os atributos comunicáveis de Jesus nas nossas vidas, caminhar como Jesus, falar como Jesus, se portar como Jesus. E aí ele fala suportando uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E aí no final, no versículo 15, que é interessante, ele fala: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Isso é muito importante. Não há como um cristão não ser grato pela obra redentora e salvadora de Jesus. Não há como um cristão não ser grato por ter sido resgatado do reino das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor de Deus, por Jesus. Não há como um cristão não ser grato por Deus não lhe abençoar. Não há como um cristão não ser grato por ter sido liberto das amarras do pecado. Se você é cristão e não tem sido grato, você precisa repensar os seus conceitos. Ore a Deus e peça ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos ser gratos. E essa paz, e que significa e a paz de Deus, para o qual também foste chamados num corpo, domine em vossos corações. Irmão, praticando as obras de Deus, eu não vou ficar ansioso, eu não vou ficar nervoso, eu não vou me irar, porque eu me entrego àquele que julga retamente. Mas isso é uma construção. E para a gente terminar, eu queria te fazer uma pergunta: e por que tem que fazer tanta coisa? Lembra do jovem rico? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Talvez você esteja pensando: nossa, é tanta coisa que eu tenho que fazer para agradar a Deus que eu não sei se consigo. Por que precisamos nos santificar? Por que precisamos produzir frutos dignos de arrependimento? A resposta está em Efésios 2, do 8 a 10. Paulo diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque nós fomos feitos feitura sua, criados para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico porque sou salvo. As obras de santificação são uma evidência de que Deus me salvou. O desejo de me santificar vem do Espírito, não vem de mim. E o Espírito só habita em nós se nós confessarmos, com a nossa boca e crermos com o nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor. Então seremos salvos. E essa salvação produz em nós um desejo de nos santificarmos
de agradarmos a Deus, não para sermos salvos, mas agradar a Deus porque Ele é digno, porque Ele merece. Porque nós precisamos ser sal e luz. As palavras são importantes, mas os atos também são. Amém, meus irmãos? Então, a santificação precisa de a santificação é o caminho para essa estrutura nova, para que esse vinho novo, que é o Espírito Santo, habite no nosso coração, e esse processo de fermentação para produzir um vinho novo de excelência aconteça. Em 1 João, agora eu não me lembro qual capítulo, dizia: a unção do santo também está em vós e permanece em vós, e não há necessidade de que ninguém vos ensine. Então, essa unção ela vai entrar em você, mas você precisa se despojar do velho homem. Não pode usar o odre velho para colocar o vinho novo, porque vai se arrebentar. Quando Paulo se converte, o Espírito fala para ele, Jesus fala para ele: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, trocando em miúdos, não vai adiantar você lutar. Quanto mais você se esforçar para resistir, mais dor vai te causar. Entrega, Paulo, muda a vida, me agrada, e o sofrimento vai ser menor. Para terminar, queria que você refletisse na palavra que está em Mateus, no capítulo 12, se não me fala, no versículo 44, se não me falha a memória, deixa eu confirmar aqui. Mateus 12, 44. Não é Mateus 12, 44. Deixa eu ver se é 11, 44. Tem. Agora eu esqueci a referência, depois eu pesquiso e vou colocar também aqui na descrição do canal do vídeo, mas fala: aquele que se lançar sobre esta rocha, que é Jesus, ficará em pedaços, mas aquele sobre o qual a rocha cair em cima será reduzido a pó. Não tem jeito, irmão. Se nós somos discípulos de Cristo, é melhor se lançar na rocha. Vai doer, vamos ficar em pedaços, mas se Jesus tiver que nos buscar, a rocha cai em cima da gente e a gente é reduzido a pó, e aí a restauração é muito mais dolorosa. Amém? Deus abençoe sua vida, te cubra de bênçãos, te encha de paz, de longanimidade, que o fruto do Espírito abunde na sua vida. Antes de fechar, por favor, curta, comente, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar cada vez mais vidas. Deus abençoe.